Olá, bom dia, galerinha do Cooperar. Tudo bom com vocês? Vamos aqui mais uma videoaula, né? Estudo em casa. Pessoal, ao longo da apostila tem exercícios que vocês podem estar fazendo, realizando, tem pesquisa, tá? Nós vamos estar falando hoje, nessa videoaula, a respeito do relevo e hidrografia da Oceania. A aula passada foi da Eurásia e hoje nós vamos estar falando da Oceania. A Oceania é um continente fisicamente dividido de maneira muito desigual. Por quê, pessoal? Imagina, 98,89% da sua superfície vai corresponder somente a 3 países, que é a Austrália, que corresponde com mais de 90%, Papua Nova Guiné e Nova Zelândia. Pouco mais de 1% da área é repartida por milhares de ilhas, que vai constituir 11 países, localizado nessa vastidão aí do Oceano Pacífico. E nós vamos ter alguns estados, territórios, nós vamos ter unidades que vão pertencer a outros países, como nos Estados Unidos, nós temos o Havaí, nós vamos ter ilhas que pertencem à França, à Inglaterra, vamos ter alguns estados independentes, alguns com pouco mais de 20 mil habitantes, como Palau e Tuvalu. Tá? Aqui, mostrando de novo o mapa da Oceania, onde nós vamos ter aqui a Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. E aí tem essa divisão, que já foi falado, de Micronésia, Polinésia e Melanésia. Aqui, pessoal, nós temos o Havaí. Se o Havaí não fosse um território que pertencesse aos Estados Unidos, ele faria parte aqui da Micronésia. Então aqui, pessoal, existem muitas ilhas. E como é que essas ilhas foram formadas? Nós vimos na aula passada que a Austrália, ela se desprendeu aqui, da Antártica, isso aqui é a Austrália, migrando sentido nordeste, Nós tivemos a Índia chegando lá na Ásia e nós tivemos aqui, pessoal, a Austrália fazia parte desse grande supercontinente chamado Gondwana e depois houve essa migração dela sentido nordeste. Mas isso foi da Austrália. Mas e as demais ilhas? Então nós vamos estar vendo aqui, pessoal, a formação das ilhas da Oceania. A maioria delas numa idade de 8 milhões de anos atrás. Então a maioria delas são o quê? Topo de montanhas, que são o quê? Submersas, formadas por erupções vulcânicas. Mais uma vez, nós temos que recorrer às placas tectônicas, Muitas dessas ilhas estão à borda de quê? De placas tectônicas e dentro do chamado Círculo do Fogo, que é uma região de intensa atividade sísmica e também com muitas erupções, tá? Para a gente falar de placas tectônicas, como é que elas se movimentam, nós temos que estar falando dessa corrente de convecção, tá? Então, o que acontece, pessoal? As camadas da Terra, litosfera, que corresponde à crosta terrestre, mais a parte superior do manto. No manto, nós vamos ter esse material pastoso aqui. E no interior da Terra, quanto mais profundo, mais quente. Então, no manto inferior, ele vai estar mais quente do que aqui na parte do manto superior. Então vai haver essa movimentação do ar quente que sobe e o ar frio que desce. Então isso aqui vai gerar o que nós chamamos de correntes de convecção. E essas correntes aqui no interior vai fazer com que essas estruturas gigantescas, que são as placas, elas vão se movimentar. Ok? Nessa corrente de convecção vai existir uma área que vai apresentar maior calor, tá? Vai ter um ponto mais quente que é chamado de pluma. Então, que é o nome técnico, tá? Então, nessas plumas quentes que nós chamamos de hot spots. Então, quando a crosta terrestre desliza nesse ponto quente, então nós temos aqui um ponto quente, aqui nós temos a plataforma. Então aqui é o ponto quente, o que vai fazer? Ela vai perfurar essa superfície e vai emergir o quê? Um vulcão, tá? Quando essa placa desliza, o ponto está aqui, ela deslizou, ele vai perfurar aqui, deslizou, ele vai perfurando. Então pode se formar ilhas que são alinhadas ao longo do Pacífico, tá? Então, originando montanhas submersas, cujo o cume ou topo dessas montanhas vão se formar ilhas, porque esse topo ele vai o quê? Se desgastar, Então, o topo dessas montanhas são as ilhas que sofrem o quê? Erosão com o tempo,
E assim, com o desgaste ocasionado pelo intemperismo, se desgastando, eles podem dar origem aos atóis, né? Muito comum nessa região aqui. Então, nós temos aqui como é que se forma um atol, né? Então, aqui você vai ter, né, essa montanha, então ela está aqui, ó, a parte exterior dela, o topo. Com o passar do tempo, esse topo vai se desgastando, né, ó, e vai havendo formações de quê? De barreiras de corais, né? Que é feita através de micro-organismos vivos, ostras, corais, algas, né? E aqui, na figura 6, você já tem o atol formado, tá? Não é da noite para o dia, né? Então, essas barreiras de corais se formam pela deposição e sedimentação de areia em conjunto com esses organismos, principalmente os organismos vivos que eu citei. Essas formações fazem surgir as barreiras de corais e recifes, né? Algo que é muito comum nessa região. Aqui, pessoal, falando um pouquinho do relevo, né? Então, essas ilhas, é dessa forma que elas se formaram. E aqui nós temos, né, o Pacífico. Falando do relevo, pessoal, então nós podemos perceber que na costa leste da Austrália, nós vamos ter uma cordilheira chamada Grande Cordilheira Divisória, tá? Nós vamos ter aqui também Papua Nova Guiné e aqui também da Nova Zelândia, né, o Monte Cook. Tanto na Nova Zelândia quanto na Papua Nova Guiné, por ser encontros de placas, essas estruturas elas vão ser, são mais jovens e elas vão ser, vai ter seu topo, seu pico em forma de agulha, tá? Então aqui, ó, as 3 principais cadeias de montanhas que vão estar situados, os mais extensos na Oceania. Então nós vamos ter aqui na Austrália a Grande Cordilheira Divisória, com cerca de 3.000 quilômetros de extensão. A maior elevação dela é o Monte Kosciuszko, com pouco mais de 2.200 metros de altitude. Lembrando que a altitude tem a ver com o nível do mar. Em Papua Nova Guiné, por se situar à borda de placas tectônicas, as formações são mais jovens, né, mas com altitude mais elevada. Dela se destaca o Monte Willing, com 4.509 metros de altitude. E na Nova Zelândia, também, né, por ser encontro de placas, bordas de placa, nós vamos ter o Monte Cook. Esse capitão aqui, Cook, foi um dos descobridores assim, da Oceania, com 3.754 metros de altitude. E ele está situado, pessoal, numa latitude média de 43 graus ao sul. O que isso aqui tem a ver? Então, se nós estamos numa latitude, né, considerada alta, significa que o topo dele vai estar coberto de neve, vai ter presença de geleiras, ok? Aqui nós temos, né, o Monte Cook, né, para vocês poderem observar. E aqui, pessoal, vocês já viram essa imagem aqui, né, que é o Monte Uluru, é um planalto, né, vocês viram lá no início do capítulo, foi falado quando nós falamos ao longo, né, do início deste capítulo, e ele é um exemplo de planalto desgastado, né, a formação é de rocha arenítica que sofre desgaste. E aqui também, pessoal, esse local aqui, falei que os arqueólogos encontraram vestígios, né, de humanos residindo aqui em anos anteriores. E hoje esse local aqui ele é muito cultuado pelos nativos da Austrália, que são os aborígenes, tá? As principais bacias da Oceania situam-se no sul da ilha da Papua Nova Guiné e no norte da Nova Zelândia. Na Austrália, no centro-leste e no sul, percorre rios como os dois aqui, Murray e Darling. E no centro da Austrália, nós vamos ter o Lago Erie, que se situa uma depressão absoluta. Mais uma vez, nós temos pressão relativa e pressão absoluta. Essa aqui está abaixo do nível do mar, numa altitude de 16 metros abaixo do nível do mar. E aqui vocês têm a vista aérea do Lago Erie, tá? Aqui nós temos, por último, os fiordes, pessoal. Muito lindo. Essa aqui nesse corredor aqui, no passado geológico, ele era ocupado por gelo. Então, com o aquecimento do planeta, esse gelo foi derretendo e houve invasão da água do oceano aqui e o gelo que foi derretido. Então, ele tem esse nome de fiord que foi dado pelos noruegueses, tá? E é isso que nós tínhamos para a aula de hoje, para
próxima aula nós vamos dar continuidade. Beijo no coração de cada um.